O Laboratório Santa Cecília está cada vez mais perto de você. São 14 unidades de coleta para melhor lhe atender, sendo 8 unidades em Lavras, uma em Bom Sucesso, Carrancas, Itutinga, Nazareno, Perdões e agora também com uma nova unidade em Coqueiral. O laboratório também conta com uma unidade móvel atendendo as cidades de Tumirim, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Luminárias, Macuco, Rosário e Ribeirão Vermelho. E se preferir, pode realizar sua coleta em casa. Basta realizar o agendamento pelo WhatsApp 35 9 88 26 91 71 ou em uma das unidades. Laboratório Santa Cecília, há mais de 50 anos cuidando da sua saúde. Ser associado ao sistema Pax Carvalho só traz vantagens para você e sua família. Descontos de até 70% em serviços ou produtos e também empréstimos por até 90 dias de aparelhos de apoio ortopédico. Fazendo o plano Pax Carvalho significa estar à frente dos acontecimentos reais que a vida nos traz. Nos detalhes, a Pax Carvalho faz a diferença. Pax Carvalho, tradição que gerou confiança. Em Lavras 3822-4050, Rua Otacílio Negrão de Lima, 105. Santa Efigênia, solução em concretos e serviços de alta qualidade. Possui atualmente 5 usinas de concreto situadas em Lavras e região. Com uma equipe qualificada e equipamentos modernos, a Santa Efigênia fornece concreto pronto para sua construção ou reforma, em obras residenciais, comerciais, industriais ou infraestruturais. Referência no segmento de concreto usinado. Garantia de segurança e excelência em projetos de construção, só com a Santa Efigênia Concreto. Telefone 35 3822 7211. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga em mais uma edição do Esporte em Foco, programa que você acompanha semanalmente no Spotify, no YouTube e também no Facebook do Lavras TV. Gabriel Sulzbacher por aqui, sempre na companhia do meu grande amigo Rafael Mendonça. Como é que tá, Rafa? Fala, Gabriel, abraço para você, para todos que nos acompanham, bem demais, e vamos nessa em clima de Mundial, né? Em clima de Mundial, há mais ou menos aí um ano da Copa do Mundo e até estou trajado aqui com a camisa amarela da seleção brasileira, Rafael Mendonça, mas na verdade agora a gente vai falar de Copa do Mundo de clubes, né? A gente chegando aí à nossa 21ª edição, Rafa, do Esporte em Foco, e a Copa do Mundo de clubes chegando à sua primeira edição nesse formato. E para fazer esse paralelo, a gente que já está trilhando um caminho de grande sucesso nacional, queria a sua opinião. Você acha que vai ter repeteco nos próximos anos? Porque tudo ainda de forma experimental, né, cara? Mas eu tô animado para saber como vai ser, para ver grandes embates aí. E muita gente comentando, né, Rafa? Até aquela questão do videogame virar realidade. A gente vai ver muitos confrontos de uma vez só, né? De brasileiros, asiáticos, africanos contra as potências da Europa. Gabriel, eu acho que, como você disse, a gente até comentou semana passada, tudo ainda tem um caráter muito experimental. Eu entendo que é válido, pelo menos para tentar reformular aquele outro Mundial, né, que tinha ficado bem chato já, inclusive, né, com aquelas primeiras fases. Aí, em alguns momentos, tinha ali a semifinal, muito se esperava do confronto sul-americano contra o europeu, algumas vezes ele não acontecia, e aí não é por conta disso que estava ficando chato, porque os outros times também vinham se preparando bem. Só que é um formato que, principalmente pensando em ter o europeu na competição, o europeu quase sempre chega com muita facilidade à decisão. Dessa vez, pelo menos tendo mais possibilidades de cruzamentos, não teremos essa final, por exemplo, que é praticamente certa, né? Muitas vezes
por mais que algumas zebras tenham acontecido, a gente já sabia qual seria a final da competição. Dessa vez, por exemplo, não temos essa previsibilidade, é uma competição de tiro curto, estilo Copa do Mundo, então acho que é válido. Tem que só ver essa questão do calendário como fica, porque muito time vai chegar exausto na competição, outros estão em meio de temporada, como é o caso dos brasileiros, aí essa interrupção sempre é prejudicial, principalmente equipes que estão contratando jogadores para o torneio e estes não tiveram tempo de se preparar. Então é tudo ainda muito experimental, mas a ideia do torneio eu acho que é uma ideia bem-vinda. Vale a pena a gente acompanhar essa experiência para ver se vai rolar legal. Muito bem, e hoje o nosso objetivo, né, Rafa, é se comprometer. Claro. Se comprometer e tentar fazer aquela simulação, aquela previsão de quem será o campeão. Então, fase a fase, grupo a grupo, até chegar à grande final da competição. E, Rafa, só para dar uns parâmetros gerais, até para a audiência que acompanha, que quer acompanhar melhor, né? Campeonato que será disputado a partir desse sábado, né? 32 equipes divididas em 8 grupos com 4 equipes em cada, formato de Copa do Mundo até 2022. Teremos equipes de todos os continentes. O Brasil é o país com mais equipes, o país mais representado. Tem até essa curiosidade da cidade do Rio de Janeiro ter 3 representantes, uma única cidade com 3 representantes. Teremos 2 equipes de arbitragem brasileira, viu, Rafa? Uma equipe aí comandada pelo Ramon Abate Abel e outra pelo Wilton Pereira Sampaio. Nossa. Bons nomes, Rafa? Deus me livre. Ah, cara, eu não sei se no Brasil tem bons nomes, né? O Ramon Abate Abel, ele até tem algumas performances melhores recentes que até o levaram ao quadro da FIFA, mas ele também tem algumas atuações antes dessa parada para o Super Mundial muito complicadas, decisões equivocadas. Acho que não tem um nome na arbitragem brasileira que agrade, não. E o Wilton Pereira Sampaio tem alguém forte com ele lá na FIFA, hein, cara? Porque, olha, faz alguns bons anos que ele não é nem o melhor árbitro do Brasileirão e segue prestigiado. Segue prestigiado. E só para também a nossa audiência poder acompanhar de forma geral essa Copa do Mundo da FIFA, tinha até um imbróglio, né, Rafa, meses atrás de quem iria transmitir, agora tudo liberado, a gente está sabendo de tudo. Sport TV e Cazé TV transmitindo todos os jogos, Cazé TV de forma gratuita no YouTube e também a TV Globo com muitos jogos na TV aberta. Então a competição vai ter uma cobertura muito interessante da mídia brasileira. Então não tem desculpa, né, Rafa? Um campeonato escondido, um campeonato difícil, só no stream, aquela coisa, todo mundo vai ter acesso, então vai ser algo bem interessante, né, Rafa? Com certeza. E só complementando sobre o Ramon Abate Abel, né? A arbitragem recente a qual me referia, que ele foi muito mal, foi no Palmeiras e Flamengo. Simplesmente o principal jogo, um dos principais jogos do Campeonato Brasileiro antes da parada, né? Ele foi designado para apitar um dos principais jogos, porque chegou ao posto de FIFA e teve pênalti marcado de forma duvidosa, pênalti não marcado também de forma bastante duvidosa. Então, só um pouco dessa arbitragem bem questionável que vai representar o Brasil. Mas sobre a transmissão, legal ter essa possibilidade, não ficar restrito. A galera não vai ter desculpa, exceto os afazeres do dia a dia, para não acompanhar a competição. E muito jogo à noite, pra gente ir acostumando com a Copa do Mundo do ano que vem também, né, Rafa? Jogos aí até 11 da noite, se eu não me engano, né? E inclusive não deixa de ser um torneio experimental para a organização da Copa do Mundo nos 3 países, né? No caso vai ser só nos Estados Unidos o Super Mundial, mas a Copa tem México e Canadá também, vai servir para a galera já ter um evento teste para começar a se preparar para o ano que vem. Muito bem, Rafael Mendonça, então vamos começar, né, Rafa? Aqui a nossa simulação, vou colocar aqui na tela para a galera já ter noção, a gente vai então simular essa Copa do Mundo de clubes da FIFA e vamos começar por esse grupo A, Rafael Mendonça, que nós temos aí o Al-Ahly tá aí no grupo junto com o Inter Miami, o Palmeiras e o
Porto. Só para passar aqui, Rafa, o Al-Ahly foi campeão da Liga Africana 2020 e 21, 22 e 23, 23 e 24. O Inter Miami, ele entra como convidado, uma das maiores polêmicas, né? Muito se diz por conta do Messi, principalmente. O Porto, ele entra ali na classificação, naquela média dos 4 anos da UEFA, e o Palmeiras, ele entra pela conquista da Libertadores de 2021, Rafael Mendonça. Falar desse grupo e já vamos para os jogos também, né? Beleza, e só para quem está nos acompanhando, né, nós vamos aí, já vamos emendar todas as rodadas de cada grupo de uma vez, né, ô Gabriel? Exatamente. As 3 rodadas por grupo, nós vamos falar aqui os resultados, o simulador naturalmente ficará por conta da matemática e de nos mostrar os classificados. Mas é um grupo que vai ter ali uma disputa legal, na minha visão, pela segunda colocação. Eu acho que o Palmeiras é o favorito desse grupo, tá? O Porto não fez uma boa temporada na Europa, nesse último ano, né, nessa última temporada que se encerrou. É sim um time muito tradicional, é um europeu, mas não é um europeu de ponta. Então, eu acho que o Palmeiras é o favorito e o Porto vai brigar pela classificação com o Al-Ahly. O Al-Ahly, muitas vezes, ele não é colocado ali no bolo, mas ele é um time muito tradicional do continente africano, é o maior campeão do continente africano, além de toda a força que ele tem no Egito. E tem investimento por trás, é um time que já eliminou o próprio Palmeiras numa disputa de 3º lugar de um Mundial de Clubes da FIFA, então é um time para não deixar de destacar. E o Inter Miami, ao meu ver, é um grande circo da competição e um dos grandes circos do futebol mundial. Tem o Messi, sensacional, o Messi maravilhoso, mas a impressão que eu tenho é que é sempre ali um jogo festivo, os jogos do Inter Miami. O time não tem a menor organização. Estava acompanhando esses dias um jogo do Inter Miami na CONCACAF, não sei para que eu fui fazer isso, mas estava acompanhando um dos jogos na CONCACAF, o time não tem a menor organização, catado, o pessoal toca a bola no Messi, fala, Messi, pelo amor de Deus, ganha o jogo para nós. É mais ou menos por aí. Mascherano tá lá, aí tem Suárez também, todo mundo bebendo, festa, legal pra caramba. Isso que eu ia te perguntar, Rafa. Você acha que com nomes como Suárez, Messi, Mascherano como grande comandante desse time ali no banco, você acha que não vai dar nem cheiro para esses outros times? Cara, só se esse pessoal resolver jogar muito sério, só que eles estão sozinhos, sabe? O resto do time é muito ruim. Então eu acho que o Inter Miami tem tudo para ser um grande saco de pancadas. Dito isso, nessa primeira rodada eu coloco Al-Ahly 3, Inter Miami 2 gols do Messi. Muito bem. Começamos bem aqui. E vai ser o único jogo do sábado, né, Rafa? O único jogo aí de estreia e depois no domingo já vão ser 4 jogos, se eu não me engano. Mas vamos lá, para emendar essa primeira fase do Grupo A. Palmeiras e Porto, Rafael. Palmeiras e Porto, 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Se você discordar de algum resultado e quiser mudar, fica à vontade, viu, Gabriel? Não, vamos junto aqui. Eu também tô achando, Rafa, que o Palmeiras se deu muito bem. O Palmeiras se deu muito bem realmente em pegar principalmente um europeu ali de segunda prateleira hoje em dia, né? Então eu acho que isso vai ser muito interessante, mas depois, lá para frente, a gente vai ver que não deu muita sorte no grupo que vai enfrentar depois. Legal. O chaveamento não foi legal. Palmeiras e Al-Ahly, Rafa. Você acha que o time egípcio vai ser pedra no sapato? Eu acho que é jogo duro, mas coloco 2-1 para o Palmeiras. 2-1 para o Palmeiras. Também acho que sempre vai ser ali. Não vai... O Palmeiras se deu bem, mas não com sobra, né? Inter Miami e Porto, Rafa. 4-2 Porto, 2 gols do Messi. 4-2 Porto. O Messi vai sair como artilheiro já na primeira fase, de acordo com o Rafael Mendonça. E vamos lá, Rafa. Inter Miami e Palmeiras. Palmeiras praticamente já classificado aqui, né? Na nossa previsão, ele chega precisando só de um empate, né? 3-0 Palmeiras. 3-0 Palmeiras. E aí, sem o Messi marcando, então, um ótimo jogo do goleiro Everton, Rafa. E Porto contra o Al-Ahly para decidir a vaga. Olha que legal, cara. Pode chegar com... Se essa previsão se cumprir, eu não sou nenhum tipo de mãe de Ná, mas pode ser um jogo valendo classificação, né? Eu coloco 1-1. Porto vai passar no saldo. Porto no saldo, então, na Bacia das Almas, passando para a próxima fase. Ficaria Palmeiras com 9 pontos. Rafael colocando aqui o Palmeiras
com 100% de aproveitamento, seguido pelo Porto, com 4, Al-Ahly 4, então o Porto passando com apenas 4 pontos, e o Inter Miami do Messi, o grande circo da competição, segundo Rafael eu falei Rafael Susbacher, Rafa? Rafael Mendonça, cara, que isso? Rafael Mendonça, o Inter Miami sem pontuar, mas com alguns gols aí, 5, se não foi o meu engano na conta, 5 gols do Messi na primeira fase. Rafael Mendonça, então daqui a pouco a gente vai para as oitavas, viu, galera? A gente vai grupo a grupo aqui. Vamos para o grupo B, que tem Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, ele se classifica no ranking da UEFA. Nós temos também o atual campeão da Champions League, o Paris Saint-Germain, que não se classifica por isso, classifica também pelo ranking. Botafogo, o atual campeão da Libertadores, podia ser um galo aí, hein, Rafael Mendonça, podia ser o Atlético aí, foi por muito pouco. E o Seattle Sounders, que ele entra como campeão da Liga da CONCACAF em 2022. Rafael, o que falar desse grupo e já emendando com os resultados? Bora nessa. Que azar que deu o Botafogo, hein? Porque o Botafogo, ele não faz uma grande temporada até agora, mas ele chega para o Super Mundial no melhor momento dele da temporada. Então isso é legal para o Botafogo, para o torcedor botafoguense, com algumas possibilidades de contratações para esse meio de ano, né? O Botafogo ainda correndo contra o tempo para registrar alguns a tempo de disputar o Super Mundial. E além de Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain, que são concorrentes muito fortes, o Seattle Sounders, ainda que o futebol dos Estados Unidos seja muito fraco, e eu vejo o Seattle Sounders como um time que não vai se classificar, ele é um dos mais tradicionais, foi um dos pioneiros nesse salto que o futebol dos Estados Unidos deu ali nos anos 2000, então é um time bem tradicional. Mas já começando com Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, que vão dar o pontapé inicial, é um jogo duro, vamos ver até que ponto o Paris Saint-Germain vai se concentrar na competição, porque depois de ter conquistado uma Champions e o nível de concentração que uma Champions exige, é natural que talvez o time relaxe um pouco. Mas pelo que apresentaram as duas equipes na última temporada, eu coloco uma vitória do Paris Saint-Germain por 2-1. Rafael, e domingo, às 4 da tarde, olha que delícia, hein? Que maravilha. Que delícia. Então vai começar bem esse grupo aí no próximo domingo. Você tá empolgado com o Super Mundial, hein, Gabriel? Vamos ver, vamos ter uma empolgação lá em cima para o desânimo vir forte depois, né, Mendonça? Quando começar assim, com aquela frustração gostosa de meio de ano, mas vamos ver como é que vai ser. E aí no domingo à noite, às 11 horas da noite, Botafogo enfrentando o Seattle na casa do Seattle, lá em Seattle, Rafa. E aí, o que você acha desse jogo? Eu acho que vai ser um jogo difícil, mas eu vou colocar 1-0 pro Botafogo. 1-0 Botafogo em cima do Seattle. O negócio começa a apertar pro Botafogo agora. Quem vai pegar o PSG, Rafael Mendonça, segundo jogo do Botafogo contra o campeão, atual campeão da Champions League. Aí o Botafogo vai me desculpar, né? Mas até vou usar um placar aqui. Não vou também esculachar, não. Vou colocar 2-0 para o Paris Saint-Germain, tá tudo certo. 2-0 para o Paris Saint-Germain. E Seattle Sounders e também Atlético de Madrid. 1-0 Atlético de Madrid. 1-0 Atlético de Madrid. E aí, Rafa, para quem tá só escutando a gente chega numa... Por isso vai ser muito importante esse primeiro jogo contra o Seattle do Botafogo, porque olha como chega a tabela no final. Paris Saint-Germain já classificado, pegando o Seattle na última rodada, Atlético de Madrid e Botafogo ali, quem vencer passa. Então é muito importante esse primeiro jogo do Botafogo para ele chegar vivo nessa última rodada. Então, o que você acha aí dessa definição? O Seattle contra o PSG, eu vou colocar aqui, Rafa, até peço licença, um 4-0. Um 4-0 aqui pro PSG, já que ganhou de 5 da Internacional na final da Champions, pode ser que ganhe de 4 aqui, 4-0 do Seattle. E aí eu deixo com você esse Atlético de Madrid e Botafogo.
Assim, o Botafogo vai ter esse jogo decisivo e olha como vai ser importante o Botafogo vencer na estreia e também o resultado de Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, né? Porque se acontece o inverso e o Atlético de Madrid vence, aí o Botafogo pode chegar na última rodada não necessariamente dependendo só dele, né? Por isso que tem toda essa dificuldade do grupo. Mas 1-0 Atlético de Madrid, é um time superior tecnicamente, é a Europa contra a América do Sul. Pode até acontecer uma surpresa, mas eu tô indo pela lógica, que me perdoem os botafoguenses e que me cobrem os botafoguenses se acontecer diferente. Mas depois tem que ter a nossa bola surpresa, né, Rafa? Nosso chute surpresa. Como você bem fez no Campeonato Brasileiro e por enquanto tá dando certo, que a sua bola ali de esperança no Campeonato Brasileiro foi o Cruzeiro, e o Cruzeiro pode ser líder por um mês, hibernar aí E foi legal que é na época que ninguém estava acreditando, né? Isso é que deixa a gente com mais credibilidade. Exatamente, com toda certeza, Rafael Mendonça. Então, no grupo B, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle. Então, Botafogo eliminado na primeira fase. Atenção, botafoguenses, podem começar a printar, que depois que o Botafogo passar em primeiro do grupo, já vai começar o WhatsApp do Rafael Mendonça a apitar com toda certeza. Rafael Mendonça, vamos agora ao grupo C, que a gente tem o Auckland City, da Nova Zelândia, foi o melhor da Oceania, lá é um ranking, né, dos 4 anos, então é o único representante do continente. O Benfica que também foi pelo ranking da UEFA, o Bayern de Munique também entra pelo ranking e o Boca Juniors também pelo ranking. Grupinho que não tem nenhum campeão continental, né, Rafa? Tem tem até times com tradição em disputa de mundiais, mas não tem nenhum campeão continental recente. Tem até o Boca, né, como vice da Libertadores lá de 2023, naquela Libertadores que teve o Fluminense como campeão, mas de qualquer forma é um time que, pelo menos até o momento, não tem conseguido repetir feitos de outros momentos. Bom, o primeiro jogo é Bayern e Auckland City, 6-0 Bayern, assim, sem muito pudor. E Boca e Benfica, que fecha essa primeira rodada, esse jogo vai ser muito importante em termos de classificação e de disputa pela segunda vaga. O Boca tá agora com Miguel Ángel Russo como treinador, que é um treinador muito experiente, do cenário do futebol argentino, mas ainda não conseguiu emplacar. Tem até alguns nomes interessantes na equipe. Eu tô achando que tá mais para Benfica, só que pela camisa do Boca, que pesa muito em qualquer competição que ele entre, eu vou colocar um empate nesse primeiro jogo, Boca e Benfica, 1-1. 1-1, Boca Juniors e Benfica, e aí nós temos Benfica. Vamos já para acelerar, né, Rafa? Todo mundo vai bater aqui no Auckland City, Bayern e Boca Juniors, Rafa. Só para quem tá nos ouvindo, o Benfica e Auckland City foi para 3-0, né? E Bayern e Boca, 2-0 Bayern. 2-0 Bayern. E aí começa a Copa do Mundo, Rafa, de clubes. O Auckland City é a maior zebra da história do futebol. Impossível. Eu vou cravar que é impossível o Auckland City passar nesse grupo. Não existe a menor possibilidade. Então vamos lá. E falando nisso, eu vou fazer uma fezinha numa casa de aposta aí no Auckland City, Rafa. Se passar, eu vou ficar muito feliz, porque a odd deve ser gigantesca, né? Coloque pouco dinheiro, tá? Vamos para a final aqui, Benfica e Bayern de Munique, Rafa. 1-0 Bayern. 1-0 Bayern. E aí vem o último jogo do Boca, que aí vai tentar se classificar para cima do Auckland City, que aí vai... Eu coloquei 3-0 Benfica, então se for um empate na primeira rodada, provavelmente vai ser saldo de gols que vai definir classificação, né, Rafa? Aí eu deixo esse placar com você, Gabriel, que seu coração mandar, porque é o saldo que vai classificar ou não o Boca. O Boca Rafa, tá com um ponto só, né? Aqui vai o meu chute certeiro. Que maravilha, hein? Já imaginou aquele gol aos 45 do segundo tempo, gol do saldo? Gol do saldo com Rodrigo Bataglia de cabeça. Opa! Aí eu coloquei aqui o Bayern, então, no grupo C.
Só para quem está ouvindo mais uma vez, o Boca Juniors vencendo de 4-0 aí o Auckland City, ganhando no saldo, e aí passando o Bayern de Munique e Boca Juniors, ficando de fora Benfica e Auckland City. E aí vamos então para o grupo do Flamengo, Rafael Mendonça. O Flamengo campeão da Libertadores da América de 2022. Nós temos o Esperance da Tunísia, o Esperance que foi pelo saldo dos 4 anos ali da Confederação Africana. Nós temos o Chelsea ele foi também, por ranking não, campeão da Liga dos Campeões de 2020 e 2021. E o Los Angeles, que foi o último classificado, depois de herdar uma vaga. Qual mexicano era o Pachuca, Rafa, se eu não me engano? Era o Pachuca ou era o León? Era o León, né? León, exatamente. O León não pôde disputar porque era da mesma empresa de outra equipe mexicana que está disputando também. E aí foi feito um jogo final, um jogo de classificação entre Los Angeles e América do México. Los Angeles de virada, num jogaço, inclusive, conseguiu a classificação. Rafael, Flamengo com facilidade na sua visão se classifica? Facilidade eu acho que não, mas e eu digo que não para ser o segundo colocado do grupo, por exemplo, mas na disputa do primeiro lugar com o Chelsea, porque é uma potência europeia, né? O Chelsea não fez aquela temporada de encher os olhos, foi campeão da Conference, conseguiu classificação para a Champions via Premier League, então não é qualquer bobo ou qualquer europeu que está em má fase. O Flamengo pega um bom time. Agora, eu acho que o Flamengo se classifica, né? Em termos de classificação, aí talvez seja um caminho um pouco mais tranquilo. E sobre o Los Angeles, minha raiva pela classificação do Los Angeles, porque eu gosto muito dos times tradicionais mexicanos, principalmente o América do México. Eu lamento muito não ter conseguido se classificar. E poderia ser uma vingança do Flamengo depois daquela desclassificação histórica na Copa Libertadores, né, Rafael Mendonça? Los Angeles que tem alguns nomes de expressão, né, como o goleiro Lloris, né, da França, e também o Giroud na frente. E aí já vamos começar. Você acha que esses dois craques de bola, né, bons jogadores, vamos ser mais coerentes aí, vão dar páreo para o Chelsea na primeira rodada, Rafael Mendonça? 4-1 Chelsea com o gol do Giroud, porque a lei do ex não falha, né? E Flamengo e Esperance da Tunísia. 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo. E aqui o Rafael tá no bate-pronto, hein, galera? Los Angeles e Esperance da Tunísia. Eu não sei nem o que falar desse jogo, cara, sinceramente. 2-1 Los Angeles, tá jogando em casa. 2-1 torcendo muito pro Los Angeles perder, viu? Esse é aquele jogo, né, Rafa? Aquele que a gente descansa. Vamos descansar agora. É muito próximo jogo, né, cara? É muito jogo. Filminho também é bom às vezes, né? E Flamengo e Chelsea, Rafa. E aí? Porque o Flamengo, cara, agora com a contratação do Jorginho também, o Flamengo tem ótimos nomes, cara. Ótimos nomes. E aquilo que a gente já falou, o Felipe Luiz, cara, ele é um cara que jogou muito tempo na Europa, ele entende muito. Eu tô muito curioso para ver o Flamengo contra os europeus, até mais que outros times brasileiros, Rafa, para entender qual vai ser a filosofia, porque eu acho que o Flamengo tem time para bater de frente. Eu também tô interessado, e a gente sempre ficou com essa pulga atrás da orelha desde 2019, né? Que o Flamengo conseguiu fazer um grande jogo contra o Liverpool na final do Mundial. Depois, em 22, o time se desorganizou muito na virada de temporada, e com o Vitor Pereira não chegou nem na final, né? No clássico, Real Madrid pode esperar. Então, o Flamengo agora contra o Chelsea é que vai ter essa prova de novo. A gente precisava de uma surpresa, não é? Não é que é tanta surpresa assim, mas sempre um sul-americano ganhar do europeu não deixa de ser uma relativa surpresa. 2-1 para o Flamengo. 2-1 para o Flamengo. Quem vai fazer os gols, Rafa? Os gols do Flamengo vão ser marcados pelo Arrascaeta e pelo Everton Cebolinha. Os ingleses vão tomar gol de Everton Cebolinha. Maravilhoso, Rafael Mendonça. Aqui vamos terminar essa fase com Los Angeles e Flamengo e Esperance contra Chelsea. 3-0, 3-0. 3-0, 3-0. Flamengo, então, se classificando na primeira colocação. A nossa grande surpresa até aqui, como bem disse o Rafa, não
uma surpresa classificação, mas essa classificação na primeira colocação. Antes da gente ir para o grupo E, Rafael Mendonça, vamos rapidinho para aquele nosso intervalo comercial. Para quem está no Facebook e também no YouTube, para quem está no Spotify, vai ficar direto com a gente. Ao escolher o frango Santana, você tem a certeza de uma ótima procedência. Seus produtos são elaborados por meio de um rígido controle de qualidade, cumprindo rigorosamente as condições higiênicas e sanitárias, proporcionando maior confiança, excelência em sabor e qualidade na mesa de seus consumidores. Frango Santana, qualidade que dá gosto. Ademir Rocha Barbearia, uma experiência única para o homem que valoriza o seu estilo. Do clássico ao sofisticado, oferece atendimento de excelência no cuidado da barba, cabelo ou bigode. Tudo isso num espaço descontraído e perfeito para uma boa prosa e reencontro com os amigos. Ademir Rocha Barbearia, homem que se gosta, se cuida. 4 unidades em Lavras. Telefone 4104-0428. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra na Companhia do Peixe, no Mercado Municipal de Lavras. Peixes fresquinhos e com procedência. Confira nosso filé de tilápia, o delicioso salmão e a tradicional traíra espalmada. Companhia do Peixe, Rua Miceno de Pádua, 635, Loja 7, no Mercado Municipal. Fones 9917-6706 e 9209-5580. Você que está cansado de lidar com questões burocráticas e com a demora no atendimento em órgãos públicos, acredite, a equipe Pelé Despachante resolve isso para você, tornando sua vida mais fácil e seus processos mais ágeis. Com 15 anos de experiência no mercado, conhecimento sobre processos e requisitos legais, respeito, transparência e cordialidade com o cliente. Só mesmo a equipe Pelé Despachante pode lhe oferecer, além, é claro, da tranquilidade que você merece. Rua Chagas Dória, 323B, no centro. Telefone 3821-8207. Vet Pet Clínica Veterinária. Atendimento com veterinários no local 24 horas por dia, todos os dias do ano. São mais de 20 veterinários de diferentes especialidades, atendendo com amor e carinho Lavras e região, com unidades também em São João del Rei e Divinópolis. Estrutura completa, consultas, vacinas, cirurgias, exames de imagem, exames laboratoriais e o mais importante, preço justo e pagamento facilitado. Precisou é só levar. O veterinário já está lá. Em Lavras, a Vet Pet está na Rua Platina, número 12. Fone 3822-7268. Estamos de volta aqui no Esporte em Foco, falando sobre a Copa do Mundo de Clubes, essa primeira edição que vai ser realizada nos Estados Unidos, e tentando prever aqui qual vai ser o resultado final, ou seja, errando muito, mas talvez acertando bastante. Rafael, vamos para o grupo E agora, o grupo que tem Internazionale de Milão, atual vice-campeão da Champions League, mas se classifica pelo ranking da UEFA. Temos também a equipe do Monterrey, campeão da Conca Champions aí de 2021, River Plate, que foi pelo ranking da Conmebol, e o Urawa Red, que é o time japonês que chega aí sendo campeão da Liga dos Campeões Asiáticos de 2022. Rapidamente passando por esse grupo, mais um grupo sem brasileiro, Rafa. Sem brasileiro, e que vai ter uma disputa boa entre Monterrey e River Plate, mas acho que o River Plate ainda tem condição de avançar, ainda que não tenha voltado a apresentar aquele futebol desde o retorno do Marcelo Gallardo ao comando. E a Inter, apesar da derrota na final da Champions, tem um time muito forte, agora vai ser comandada pelo Chivo, né, histórico lateral esquerdo da Inter de Milão, campeão da Champions em 2010 como jogador, agora como treinador vai substituir o Simone Inzaghi, que foi para o Al Hilal. A primeira rodada tem River e Urawa Reds, e Monterrey e Inter de Milão. Vamos de 2-0 River,
2-0 não, 2-1, porque normalmente os japoneses são muito aplicados. E se tivesse um jogo para talvez apostar numa zebra, seria esse aí, viu? E a prova disso é a própria dificuldade que alguns sul-americanos já passaram enfrentando times japoneses no Mundial. E Inter de Milão e Monterrey, vamos de 2-0 Inter. 2-0 Inter aqui contra o Monterrey. E só para complementar esse grupo, Rafa, uma opinião, você acha que nesse grupo é sem sombra de dúvidas, assim, não tem como também a Internacional ficar em segundo colocado, por exemplo? Hoje eu acho que não, cara, porque o River Plate ainda não conseguiu passar aquela confiança. Por exemplo, o River foi eliminado no mata-mata do Apertura, do Campeonato Argentino, para o Platense. Platense, claro, acabou sendo campeão, mas é um resultado inesperado, né? A diferença de investimento das duas equipes é muito grande, mas mostra um pouco que o River ainda não voltou a ser aquela potência do futebol argentino como foi há 5 anos, por exemplo. Muito bem, Rafa. E aí nós teremos a segunda fase, Inter de Milão contra Urawa Red, além de River Plate e Monterrey. 1-0 Inter de Milão e o River Plate... Eu tô querendo colocar uma zebra nesse grupo, cara, mas vamos de 1-1, River e Monterrey. Ah, vamos para saldo de gols, talvez, hein? Nessa última rodada. Bem, vamos lá. Inter de Milão e River Plate, Rafael Mendonça. Última rodada. Eu vou classificar o River, mas vai ser num jogo de empate, 1-1. 1-1 aqui, Inter e River Plate e Urawa Red contra Monterrey, Rafa. O Urawa Reds vai ganhar na última rodada para fazer jus ao futebol organizado do Japão, 2-1. 2-1. Rafael Mendonça. O Monterrey vai pipocar na última rodada, precisando vencer para ainda pensar em classificação. E eu tô quase colocando vitória do Urawa Reds contra o River Plate, mas não vou fazer isso. Quer trocar não, Rafa? Tá em tempo. Zebrinha? Quer uma zebrinha aí? Vamos nessa zebra, então. 3-2. 3-2, maravilha. Tava 2-1. Passando no lugar do River, que delícia, hein, cara? E tava 2-1, Rafa, mas foi no finalzinho também. Isso aqui foi no finalzinho, foi virada de final de jogo, né, cara? Então, acontece, passando o Internacional em primeiro e Urawa Red do Japão na segunda colocação, sendo também um representante asiático, né, que até agora a gente não colocou nessa fase oitavas de final. Rafa, isso aqui eu tenho muita curiosidade também, que é o grupo do Fluminense, que deu sorte aí no seu grupo, vai pegar um gigantesco da Europa, que é o time do Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund que entra aí nessa competição por meio do ranking da UEFA, o Fluminense campeão da Libertadores de 2023, aí você tem o Mamelodi Sundowns, o Mamelodi Sundowns é da África do Sul e ele entra aí como, deixa eu até dar uma olhada aqui para não errar, como ranking também da Confederação Africana. E nós temos o Ulsan Hyundai. O Ulsan, ele entra também com ranking, Rafael Mendonça. Qual é a desse grupo que tem na primeira rodada, já de cara, um Fluminense e Borussia, um Ulsan e Mamelodi Sundowns? Cara, Fluminense e Borussia é o jogo que vai decidir o primeiro colocado do grupo, na minha visão. O Borussia terminou o campeonato alemão em quarto, mas teve uma reta final de temporada muito boa, em que pese a eliminação com goleada para o Barcelona, mas um grande Barcelona na Champions, no campeonato alemão fez uma reta final muito boa. Você já imaginou o Renato Gaúcho, se ele vence um europeu nessa competição, ele ficaria muito feliz, hein? E só diferente do Palmeiras que a gente vai ver lá na frente, só vendo aqui, ó, o E com F, que é o cruzamento. Provavelmente, pensando em River, pensando em Monterrey, pensando em Urawa Red, se o Fluminense faz a façanha, consegue a façanha de vencer o Borussia nessa primeira rodada e passar em primeiro, ele tem um jogo acessível demais em relação ao europeu, é isso que eu tô falando, para chegar numas quartas de final. Então é um jogo muito importante realmente para o Fluminense, essa primeira rodada já de Copa do Mundo, cara. Mas não vai conseguir não. 2-1 Borussia, Gabriel.
Depois de tudo isso, dito isso, 2-1 Borussia Dortmund. Quem vai fazer o gol do Fluminense aí de desconto, Rafa? Germancano, né? Germancano, como sempre. E o jogo aí, Ulsan e Mamelodi. Nossa. Pode colocar qualquer resultado aí, Gabriel. Eu tô sendo muito, muito honesto nesse momento, porque eu não tenho o menor conhecimento sobre nenhuma dessas duas equipes. Cara, sabe o que é engraçado? Que eu tava assistindo um vídeo sobre um raio-x do Mundial. E, cara, quase todas as equipes têm brasileiro a rodo, Rafael Mendonça. Então vai ser uma delícia ver isso. Nossa, eu lembro desse cara ali no Vasco, lembro desse cara no Bragantino. E essa galera tá no Mundial em todas essas equipes, Rafael Mendonça, muito legal. Tem inclusive o Ian Sassi, né, que jogou no Vasco, no América, não lembro qual time, talvez seja até no Mamelodi. Eu acho que é no Ulsan ou no Mamelodi. Agora não vou me recordar, mas depois eu já vou fazendo a pesquisa aqui enquanto você destrincha essa segunda rodada, Rafa. Mamelodi, Borussia, Fluminense e Ulsan. O Ian Sassi tá no Esperance, vai jogar contra o Flamengo. Exatamente. Bom, o Fluminense vence o Ulsan por 2-1, mas sempre pontuando que o futebol asiático é muito regrado taticamente, ainda que eu não tenho muito conhecimento sobre o clube, mas sei que a cultura do futebol asiático é muito regrada e sempre é muito difícil enfrentar os asiáticos. E o Borussia contra o Mamelodi, 2-0 Borussia. 2-0 Borussia aqui contra o Mamelodi da África do Sul. E aí a gente chega aqui na última rodada do grupo, Mamelodi e Fluminense e também Borussia e Ulsan. 1-0 Fluminense, vai ser um jogo tenso, porque o Fluminense não vai ter garantido matematicamente a classificação. E o Borussia contra o Ulsan, 3-0 pro Borussia. 3-0 para o Borussia Dortmund. Então, por Rafael Mendonça, o Borussia Dortmund, sem susto algum, passando em primeiro lugar no grupo F, Fluminense conseguindo essa segunda vaga, passando na segunda colocação. Grupo G, Rafael Mendonça, agora os outros dois grupos, vamos até mais rápido aqui, porque não temos brasileiros, né? Nós temos aí no grupo G o Al-Ain, que é lá do Emirados Árabes, foi campeão da Liga dos Campeões de 2023 e 2024. Temos a Juventus de Turim que entra aí com o ranking da UEFA. Manchester City entra como campeão da Champions League 2022-2023. E o Idad, é assim que se fala, Rafa? É o Idad, esse é o de Casablanca, né? Isso, o Idad Casablanca, de Marrocos, que entra como campeão da Liga dos Campeões da África de 2021 e 2022, Rafael Mendonça, que falar desse grupo, que tem na sua primeira rodada Manchester City contra o Idad Casablanca, além de Al-Ain e Juventus. Só uma situação que eu gostaria de pontuar, que falando do Al-Ain, de todos os times do mundo árabe, de um modo geral, vai ser interessante também para a gente ver qual é a real força do futebol árabe depois dos investimentos que foram feitos, né? Porque a gente tinha ali algumas amostras em mundiais e alguns bons resultados, mas nesse enfrentamento mais constante, nem sempre a gente tinha essa resposta. Então acho que vai ser legal também para a gente ver se de fato teve alguma evolução no futebol árabe depois de todos os investimentos que os times de lá receberam nos últimos anos. Manchester City. E aí desculpa até interromper, mas aí com o Al-Ain e Al-Hilal, né? Nesses últimos dois grupos, principalmente, né, Rafa? Perfeitamente, dois times com muito investimento. Manchester City e o Idad, o City, né? Vamos ver como chega o City no Mundial, porque a temporada do City foi bem decepcionante. Ainda que o time tenha terminado em terceiro, mas não conseguiu ir longe na Champions, parou no meio do caminho em Copas, perdeu a final da Copa da Inglaterra também, para a equipe do Crystal Palace. Então é um time que chega um pouco abatido, mas pela força que tem, pelos reforços que já contratou, inclusive o Reinders sendo um dos principais, acho que o City vence aí por 3-0. 3-0. Dito isso, todos esses problemas, né, Rafael Mendonça, o City vence apenas por 3-0. Al-Ain e Juventus, Rafa? 1-0 Juventus, mas pontuando que a temporada da Juventus também não foi grandes coisas não, viu? Segunda rodada, Juventus e o Idad Casablanca.
1-0 Juventus. Manchester City e Al Ain. 2-1 City. 2-1 Manchester City. E aí, aqui, né, é só definir. Esse jogo ao Wydad, do Wydad Casablanca e Al Ain, não valendo nada, né, Rafa? Pode colocar aí 2-1 Al Ain. 2-1 Al Ain e Juventus e Manchester City para ser primeiro do grupo, fugindo talvez do Real Madrid na próxima fase, que é um jogo importante dessa forma, né, Rafa? Cara, eu ainda vou dar meu voto de confiança aí no City, mas não cravaria que passe em primeiro, não. Eu vou colocar aí 1-0 pro City, porque a Juventus também não esperou a menor confiança nessa última temporada. E o gol vai ser do Haaland, Rafa? Pode ser, um dos postulantes artilheiros junto com o Messi. Agora a gente chega no grupo H, o último grupo aqui, e depois a gente já vai para essas oitavas de final, viu, Rafael Mendonça? O grupo H você tem aí o Al Hilal, ex-time do Neymar, Jorge Jesus, aquela turma toda, foi campeão da Liga dos Campeões da Ásia de 2021. Nós temos o Pachuca do México, o Pachuca que foi campeão da CONCACAF de 2024. Real Madrid, que a gente até se perde no Real Madrid, é Champions League pra caramba, né, Rafael? Ele ia estar aí de um jeito ou de outro. De qualquer jeito, o Real Madrid campeão de 2 Champions aqui, ranking, do jeito que você quiser colocar o Real Madrid, você coloca, pessoal. E aí, o único time austríaco aqui dessa Copa do Mundo, que é o Red Bull Salzburg, que é classificado aí por meio do ranking. E aí entra também aquela questão de não poder ir mais de 2 equipes por país, então ele entra com essa vaga, né, Rafael Mendonça? O que falar desse grupo? Alguém, em relação ao Real Madrid, eu não vou falar nada. Para mim, ele é o grande favorito do grupo, vai chegar para ser primeiro, para limpar o grupo mesmo. Mas você acha, e se a gente for parar para pensar agora, eu olhando, Al Hilal, Salzburg, Pachuca, vai dar uma briga boa, hein, Rafa? A disputa pela segunda posição vai ser muito boa, e eu diria até que entre Al Hilal e Pachuca, viu? O Salzburg tem uma certa tradição aí em Liga dos Campeões, certa tradição também, forcei pra caramba, ele participa de Liga dos Campeões, porque não tem outro na Áustria também. Mas vai dar uma briga legal. O Real Madrid, para mim, ele não é só um dos favoritos desse grupo, mas um dos favoritos da competição. E estou muito curioso para ver como que vai ser o Real do Xabi Alonso, porque ele vai ter muito pouco tempo para trabalhar e ele precisa erguer a moral de um time que não atendeu as expectativas do Real Madrid, né? Não é que a temporada do Real Madrid foi ruim, mas é que o Real Madrid está sempre tão em alta e não conseguiu conquistar um título sequer nessa temporada que se encerrou. Então ele precisa reerguer a moral dessa equipe, mas que é uma equipe sensacional. E na primeira rodada a gente já tem Real Madrid, Al Hilal, Pachuca e Salzburg. Real Madrid e Al Hilal eu coloco 3-1 Real Madrid. 3-1 Real Madrid, Pachuca e Salzburg. Aqui eu vou zebrar tudo, 2-1 Pachuca. 2-1 Pachuca, aí esse grupo já vira aquela loucura total, todo mundo falando nele, e aí você tem Real Madrid e Pachuca, 3-0 Pachuca, Rafa? Não, aí zebra tem até a página 2, né? Vamos de 2-0 Real Madrid, com o Pachuca fazendo um jogo muito honesto, inclusive. Muito bem, e depois Salzburg contra Al Hilal. Eu vou bagunçar isso tudo na última rodada, 1-1. 1-1. E aí entra na última rodada com Salzburg e Real Madrid e Al Hilal contra Pachuca, Rafa. Eu já vou eliminar o Salzburg com 2-0 para o Real Madrid. Ok. Al Hilal e Pachuca. Decide aí, Gabriel. Posso decidir? Fica à vontade. 4-3 Al Hilal, aquele gol no finalzinho, aquele jogo de viradas e aquele jogo muito emocionante que vai deixar um representante ali dos Emirados Árabes que vai trazer aquela resposta que a gente solicitou, Rafa. E dessa forma, a gente deixa o México sem representantes nas oitavas de final. Essa você que gosta dos grandes times mexicanos, essa vai ser a nossa
dor de cabeça, né? Que a gente vai ficar aqui ressentido, mas a gente vai ter um representante dos Emirados Árabes aqui, ali da Arábia, né? Vamos dizer assim, o Al Hilal vai estar ali, Rafa. É o Al Hilal que é da Arábia Saudita, né? Da Arábia Saudita, mas é porque o Emirados Árabes é um país, né? É e eu tô tudo, falando como tudo, aquela parte completa ali do globo. E aí, Rafa, a gente vai passar agora na tela, quem está acompanhando a gente, já vamos passar para a fase oitavas de final. E aqui sem resultado. Então a gente teria nas oitavas de final Palmeiras e Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Chelsea, Internazionale de Milão contra Fluminense, Manchester City contra Al Hilal, PSG e Porto, Flamengo e Boca, Borussia e Urawa Red, além de Real Madrid e Juventus. Grande jogo. Aí começa a ficar muito legal essa Copa do Mundo, hein, Rafa? E lembrando que o chaveamento é nessa sequência que você falou. Então o pessoal vai se enfrentando nessa ordem quem for passando de fase. Já vamos começar, ô Gabriel? Palmeiras e Atlético de Madrid. Zebrinha aí? Não é uma... Nossa, que zebra. Eu também acho que não é uma zebraça, não, cara. Eu acho que não é uma zebraça, não. Mas vamos arriscar, né, Rafa? A gente é brasileiro, a gente tem que fazer pelo menos uma dessa, né? A gente vê as listas do exterior, é só... afinal é Boca e River, né? Não, e se for pegar argentino também, os caras ficam puxando pro time desse, senão tudo é uma porcaria. Então, vamos de Palmeiras. Mas pontuando aqui que eu tô apostando no improvável, porque na minha cabeça o Atlético de Madrid nesse confronto seria ligeiramente favorito. Mas vamos de Palmeiras. Muito bem, Palmeiras. Aí o Burt escutando esse podcast vai ficar muito feliz, né, Rafael Mendonça? Vai a loucura. Vai a loucura. E aí o próximo jogo para definir o adversário do Palmeiras, Bayern de Munique contra Chelsea, Rafael. Bayern de Munique. Sem sombra de dúvidas também seria o meu palpite. Já temos essa quarta de final definida. Palmeiras e Bayern. Inter de Milão contra Fluminense, Rafa. Inter de Milão. Sem chances do nosso querido Renatinho? Acho que o Renatão não vai... pode até dar um jogo parelho, viu, Gabriel? Pelo cansaço do europeu, pela vontade, obviamente, dos sul-americanos numa competição como essa, mas acho que dá Inter de Milão ainda assim. Manchester City ao Hilal, Rafael Mendonça. Aí você acha que a Arábia vai mostrar sua força? Pelo bem da competição, Manchester City, mas ressaltando que não estou em plena confiança no City nessa competição. Muito bem, Rafael Mendonça. Teremos Paris Saint-Germain contra Porto. Aí se o Porto perder, né? Perdeu para o Palmeiras no grupo, aqui também não tem erro, né? Paris Saint-Germain na cabeça, né, Rafa? Isso, Paris Saint-Germain com certa tranquilidade. Se tiver chutar um placar 3-0. Flamengo e Boca Juniors, Rafael Mendonça. O clássico sul-americano nas oitavas de final. Para você. A camisa do Boca pesa demais nas competições em que o Boca está. Dito isso, Flamengo com facilidade. Com facilidade, Flamengo nas quartas de final. Borussia Dortmund contra Urawa Red. Ural, eu já fiz demais, né? De te colocar nessa fase. Agradeço por todos os serviços prestados. Borussia avança. Rafa, e talvez aqui, e esse dentro daquilo tudo que a gente falou, muito provável de acontecer em relação ao grupo, né? Porque vai estar num grupo aqui a Juventus junto com o Manchester City e o Real Madrid no grupo que vai enfrentar. Então, provavelmente, o Real Madrid ele vai compor o jogo mais aguardado das oitavas de final, ficando em primeiro lugar. Então, esse jogo aqui, provavelmente o mais forte, né, dessas oitavas. E acabou na nossa projeção ficando como Real Madrid e Juventus. E Real Madrid avança, né? Real Madrid avançando. E aí a gente chega a ter uma fase quartas de final com Palmeiras, Inter de Milão, PSG... Não, perdão. Palmeiras e Inter de Milão. Pela segunda vez, hein, Rafael Mendonça? Terça-feira. Palmeiras e Bayern, Inter de Milão e Manchester City, PSG e Flamengo, Borussia Dortmund e Real Madrid. Rafael Mendonça, o que eu quero ressaltar é que ainda temos possibilidade de uma final brasileira.
Eu não quero dar falsa esperança pro pessoal aqui, mas claro, quem estiver torcendo e quem tiver o time envolvido, torce até o fim, porque só o privilégio de estar numa competição como essa já é gigantesco, mas Palmeiras e Bayern, o Bayern é favorito, né? Perfeito, então, chegando ao fim o sonho do palmeirense nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, Inter de Milão e Manchester City, Rafa. Cara, né, eu não vou. Depois de tudo que eu falei do City, se eu passar o City é brincadeira. Mas sabe o que eu tô pensando aqui? É que a Inter tá muito mais desgastada que o City a essa altura da temporada. Porque a Inter de Milão foi até a final da Champions, até a final da Copa Itália e até a última rodada do italiano disputando o título. O City, como fez uma temporada mais ou menos, eles chegam na reta final só por conta do campeonato inglês. Então eu tô pensando nisso. Talvez para avançar o City de fase. Eu avançaria o City. Eu vou com você, Rafa. Sabe por quê? Parece também ser aquele torneio, como você bem falou do Xabi Alonso ali no Real Madrid, aquele torneio de retomada, né, cara? Agora a gente tem que mostrar, a gente tem que ir. Então eu acredito que pode ser sim um belo torneio para o Manchester City, que tenha um diferencial a mais para eles em relação à Inter, a PSG e outras equipes, né, Rafa? Então vamos de Manchester City, mas assim, eu tô surpreso comigo mesmo, porque em algum momento eu cheguei até a desconfiar que eu passaria o City da fase de grupos. Olha. Mas é porque o trabalho ao longo de todos os últimos anos é muito bom, né? É só essa temporada que acabou ficando ruim para o City. E a reta final de temporada do City, pelo menos quando a gente pega os resultados na Premier League, não foram resultados ruins, tanto é que o time terminou em terceiro, né? E Rafael Mendonça, pensando nisso, né, de equipes que vão com mentalidades diferentes, PSG campeão da Champions contra o Flamengo motivadíssimo. Pode dar zebra aí, Rafa, ou não? Eu acho que não. Aí eu acho que a gente já chegou no nível da excelência no futebol europeu. Eu acho que, pelo menos pelo que o Paris Saint-Germain apresentou na reta final. E o time do Paris Saint-Germain é um time com muito vigor, é um time muito novo. Então, pode até sim ter a questão física do fim da temporada desgastante europeia, mas o Paris Saint-Germain, diferentemente da Inter, não se desgastou na reta final do campeonato francês, também não se desgastou com a Copa da França, se desgastou mais foi com a Liga dos Campeões, e é um time novo com muito vigor. Então eu acho que nesse único ponto que o Flamengo pode levar a vantagem, que é a questão física, o Paris Saint-Germain tem uma reserva em relação a outros times. Então o Paris Saint-Germain avança e foi-se o Brasil. Para jogar contra Borussia Dortmund ou Real Madrid, Rafael Mendonça? Real Madrid. Contra Real Madrid. Chegamos na semifinal, lembrando, Rafa, que essa Copa do Mundo não tem disputa de terceiro lugar, viu? Então, quem perder aí na semifinal já pode ir embora para casa, que eu acho uma beleza também. Disputa de terceiro lugar, ela é melancólica. Broxa, né, cara? Com todo respeito ao termo que eu acabei de utilizar, mas nossa, é uma tristeza, bicho. Desde o Brasil e Holanda da Copa de 2014, naquela época eu já era contra o terceiro lugar. Depois daquele jogo, então, Deus Pai amado. Então vamos lá, Rafa. Bayern de Munique e Manchester City. Primeira semifinal. Aí é Bayern, né? Aí, ô City, eu já dei uma colher de chá de te levar à semifinal depois da temporada morta que você fez. Então vamos de Bayern, né? Segunda semifinal, PSG e Real Madrid. Aí, Rafael Mendonça, aí o negócio vai pegar fogo. E aí eu quero a sua opinião para você sair de cima do muro e colocar um finalista nessa Copa do Mundo. Cara... Aí, assim, um dos critérios que eu posso utilizar é a parte física. Só que aí eu vou estar sendo incoerente com o meu resultado anterior. Se bem que a parte física seria um único ponto para o Flamengo levar vantagem contra o Paris Saint-Germain. Mas, tecnicamente, o Paris Saint-Germain está muito à frente, na minha visão. Mas eu vou de Real Madrid, cara. Eu acho que vai pesar a camisa do Real Madrid. A galera vai querer dar uma resposta. O Xabi Alonso está querendo impressionar. E o Paris Saint-Germain apresenta, pelo menos nessa reta final de temporada, o melhor futebol da Europa, mas o Real Madrid é o Real Madrid. Então eu acho que o Real Madrid vai conseguir dar uma volta por cima para tentar com o Xabi Alonso deixar amostras do que está por vir na próxima temporada. Grande final, então, da Copa do Mundo de Clubes, a primeira edição nesse formato. Teremos essa final entre
Bayern de Munique e Real Madrid, jogo único, como todas as outras fases, né? Bayern de Munique e Real Madrid, Rafael Mendonça, jogo final, aquela coisa toda. E aí chegou na final, disputa entre europeus, não tem mais... porque o campeonato não vale, porque aquela coisa... Obviamente a gente vai ver um grande jogo, né, Rafa? Então, no seu ponto de vista, a tradição do Bayern de Munique vai ser suficiente aí para ganhar do ótimo time do Real Madrid e desse fôlego novo, né, também com a chegada do Xabi Alonso? O Bayern também fez uma boa Champions, né? Acabou ficando ali nas quartas contra a Inter de Milão, mas em 2 duelos muito parelhos mesmo. É complicado, cara. Mas eu vou dar uma força aí para o Real Madrid. Acho que o Real Madrid conquista a competição. Não chega como o único ou o principal favorito, mas além de ter potencial para tal, vai ser o primeiro troféu de Xabi Alonso à frente do Real Madrid. Muito bem, Rafael Mendonça. Fechamos então essa nossa simulação, algo que tínhamos que fazer. Real Madrid campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. Rafael Mendonça, dentro daquilo que a gente sempre comenta em relação a você estar bem com as suas escolhas, hoje você sai tranquilo com as suas escolhas, tranquilo com essa simulação, ou às vezes faltou um mexicano aí numa fase oitavas de final, ou talvez, quem sabe, um River Plate ali também numa segunda fase? Quais são as suas ponderações nesse sentido? Olha, eu tô sossegado, coloquei uma zebra pouco ousada até eu diria, né, que é o Urawa Reds, no grupo ali do River Plate, mas cumprimos com esse papel de ter uma zebra, que foi o Urawa Reds. Talvez a gente pudesse até ter surpreendido ali no resultado da decisão, ter escolhido o Bayern ao invés do Real Madrid, mas acho que a gente conseguiu cumprir um bom papel sim. Agora vale o print e que o pessoal venha nos cobrar assim que o resultado final chegar à tona. Muito bem, Rafael Mendonça, chegamos ao final de mais um episódio aqui do Esporte em Foco. Te agradeço demais. 21º episódio, daqui a pouquinho, Rafa, aquele 100º tá chegando. E semana que vem estaremos de volta aí com mais tier list, mais simulações, mais conversa boa, porque é só o início dessa trajetória do Esporte em Foco aqui nesse novo formato, né, que a gente está construindo. Rafa, valeu demais! E que venha o episódio 100 com aquele churrasco e aquela geladinha para ser diferente, Gabriel. É isso, e nada menos que isso que a gente espera com toda certeza, Rafael Mendonça. Um grande abraço a todo mundo que se ligou aqui no Esporte em Foco. Um abraço, Rafael, e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau!